Tirania de Aço capítulo 707. Thor pela capital parte 3. Depois de se banquetearem com seu sorvete e ouvirem um pouco de propaganda vinda da boca da princesa da Alemanha, os dois exilados indianos a seguiram em mais um passeio pela cidade. Passaram por muitas maravilhas da cidade e as admiraram com admiração. Inicialmente, o passeio deveria ser decidido pelas crianças, mas como elas não conheciam os lugares interessantes da cidade, decidiram seguir o julgamento de Henrietta. Havia 3 lugares em particular que Henrietta queria mostrar a eles. Por sorte, o primeiro destino estava a caminho dos outros 2. Devido à natureza sensível da tecnologia avançada usada para alimentar a indústria alemã, os setores industriais das várias cidades estavam sob forte segurança. Somente aqueles com credenciais aprovadas poderiam entrar nessas partes da cidade. No entanto, como Henrietta era a princesa, ela recebeu permissão especial para entrar. O guarda verificou a identidade da mulher e das 2 crianças ao lado dela antes de se despedir dela a contragosto. Embora tecnicamente ele não tivesse permissão para permitir a passagem de alguém que não tivesse recebido a aprovação da coroa, Henrietta era membro da família real e, por causa disso, ele tinha que fazer o que ela dizia. Além disso, havia rumores de seu relacionamento com o Kaiser e se ela fosse não apenas a irmã do homem, mas também sua amante, então ele não queria se envolver com ela por mais tempo do que o necessário. Assim, o homem rapidamente abriu os portões e permitiu que Henrietta passasse com os 2 irmãos, índios a tiracolo. O cheiro de fumaça e aço cercava o ar, como uma névoa espessa. Devido ao enorme estoque de aço que a Alemanha tinha atualmente, eles limitaram as horas de operação dos conversores Bessemer por preocupação ambiental, mas isso não significa que os outros processos industriais foram interrompidos. As crianças rapidamente taparam o nariz enquanto testemunhavam o setor industrial em ação. Henrietta apenas sorriu enquanto os informava sobre o uso desta parte da cidade. Na maioria de nossas cidades, estabelecemos setores industriais dedicados, onde fábricas de todos os tipos produzem uma variedade de mercadorias para o império e exportação. A maior dessas fábricas em Kufstein é o Royal Kufstein Armory, de propriedade da dinastia von Kufstein. Esta é uma corporação de armas, financiada pelo Estado para desenvolver as melhores armas e armaduras que o mundo tem a oferecer. Como você pode ver por essas máquinas complexas, os homens que trabalham nessas fábricas são bem treinados em seu uso. O que você vê aqui é a produção limitada do mais novo tipo de fuzil que o Kaiser projetou para uso por nossas forças armadas. Atualmente, apenas as unidades de operações especiais estão sendo equipadas com esses fuzis Multi-Shot Bolt Action, mas em breve serão entregues a todos os soldados do Reich. Priya não estava tão interessada na maquinaria industrial quanto na comida e nas roupas pelas quais passaram e que estavam à venda no distrito comercial. No entanto, Daria era exatamente o oposto. Ele olhou com espanto para a capacidade industrial do Royal Kufstein Armory. Esta fábrica estava produzindo milhares de rifles e centenas de peças de artilharia. Ele se lembra da primeira vez que olhou para o arquebuz e acreditou que era a peça de armamento mais magnífica que ele já tinha visto. No entanto, não conseguiu se comparar de maneira razoável com esses novos rifles de ação de parafuso G25. Cada arma tinha seu próprio complexo dentro da enorme fábrica, incluindo uma área para a construção de suportes de placas de nylon e armadura de cerâmica que eles usavam para proteger os soldados de ameaças. Claro, Daria não sabia metade do que estava vendo. Ele só conseguia entender que a diferença entre o exército alemão e as tropas sob o comando de seu tio era como se fossem de 2 mundos separados. Eles continuaram em um passeio pelas instalações até o ponto em que encontraram a área de fabricação da artilharia. O tamanho das armas nesses canhões era ridículo na mente do menino, pois até agora ele só tinha visto canhões de bronze de cano lisos significativamente menores. No entanto, não havia apenas os canhões de campo de 7,5 cm e 10 cm sendo fabricados nesta fábrica, mas também os enormes canhões navais usados nos navios de guerra da marinha alemã. Daria mal podia acreditar em seus olhos e foi forçado a fazer a pergunta que estava no fundo de sua mente. Estas são todas armas funcionais? O Henrietta olhou para o rosto do menino enquanto ele olhava para os canhões com uma mistura de admiração e terror em seus olhos. Henrietta sentiu sorrindo antes de mostrar os cartuchos que essas armas usavam. Sim. Embora apenas 2 desses canhões sejam usados no campo. Os canhões maiores que você vê são construtivos para fins navais ou defesa costeira.
As armas que estão sendo fabricadas aqui para uso em campo serão despachadas para as fronteiras para serem usadas pela guarda de fronteira alemã na defesa de nossas terras. Meu irmão tem a ideia de eliminar lentamente os FK-22S de 7,5 cm que estão atualmente em uso e substituí-los pelos modelos mais novos. Idealmente, as centenas, se não milhares, de armas que temos atualmente em uso no Exército serão reformadas e reeditadas para a Milícia Nacional. Como eles ainda são muito mais avançados que nossos adversários, mas avançados demais para serem vendidos aos nossos aliados. Daria não podia acreditar em seus ouvidos. Eles já tinham centenas, se não milhares de canhões de campanha em seu exército, que estavam substituindo por esses novos modelos. Ele estava curioso sobre a eficácia dessas armas antigas. Por que você está gastando tanto esforço substituindo as armas antigas? Existe alguma falha fatal neles? Henrietta inclinou a cabeça ligeiramente em confusão, até onde ela sabia que as armas usadas pelos militares que eram atualizadas a cada poucos anos não tinham falhas fatais, elas apenas se tornavam obsoletas à medida que novas armas eram introduzidas. Assim, ela foi capaz de responder com confiança a pergunta do menino com uma linha de pensamento que cedia sua compreensão de assuntos militares e políticos. Não há falha fatal, por si só. Afinal, é a crença do Kaiser que levará décadas até que nossos adversários alcancem nossa tecnologia atual. No entanto, há uma melhoria significativa no recuo, alcance e taxa de tiro nos projetos de armas mais recentes que o Kaiser simplesmente acredita que seria melhor implementá-los o mais rápido possível. Com a escala de produção de que estamos falando, ainda levará alguns anos até que as armas sejam totalmente substituídas pelos modelos mais novos. Quanto às armas antigas, elas podem ser armazenadas e mantidas a um custo mínimo. Poderíamos vender aqueles que não estão em uso pela Milícia Nacional para nossos aliados posteriormente. Daria sentiu como se precisasse se sentar depois de ouvir a explicação de Henrietta. O que ele estava testemunhando já era notável. A ideia de que qualquer reino teria centenas, se não milhares de canhões, já era inacreditável em sua mentalidade pré-industrial. No entanto, ouvir que levaria apenas alguns anos para substituir completamente esses canhões por um modelo mais novo e mais eficaz foi simplesmente enlouquecedor. Para completar, Henrietta jogou como se isso fosse completamente normal. Como Daria poderia comparar o império de sua família com esse arrivista do Oeste? Ambos eram tecnicamente impérios, mas de repente ele sentiu como se um novo termo fosse necessário para se referir ao Império Alemão. Não era de admirar que tantas pessoas usassem o termo alemão Reich para se referir a esse único império do outro lado do mundo. Era simplesmente tão excepcional que eles tiveram que usar um termo diferente para deixar claro imediatamente o único império ao qual se referiam na conversa. Henrietta percebeu que Daria estava se sentindo um pouco mal com o súbito choque cultural e se ofereceu para levar ele e sua irmã para outro lugar. Se você não está se sentindo bem, eu sei exatamente o lugar que vai clarear sua cabeça. Venham, vocês dois, sigam-me. Daria e Pia não resistiram e logo se viram viajando para fora dos portões da cidade. Onde eles subiram a uma colina acima, onde uma colossal estátua de bronze do imperador alemão estava, orgulhosamente vigiando a cidade como seu eterno guardião. Daria quase não reconheceu o homem a princípio, pois estava sem seu tapa-olho e estava vestido com uma armadura mais convencional. Pia olhou para a estátua de bronze polido com uma expressão encantada. Ela expressou seus pensamentos em voz alta. É tão bonito. Henrietta sorriu e olhou para a estátua com boas lembranças. Eu era apenas uma criança quando meu irmão encomendou esta peça. Acredite ou não, foi um ato de desafio à Igreja Católica. No início do reinado de meu irmão, a Igreja tornou sua vida muito difícil. Como resultado, ele encomendou esta estátua de si mesmo em sua velha armadura, montado em seu velho corcel, apontando sua espada para Roma como uma declaração de que ele não iria em silêncio. Hoje, o Colosso de Kufstein é visto como um símbolo da glória austríaca pelas pessoas que vivem aqui. O eterno protetor de nossa grande cidade. É um dos dois destinos mais procurados pelos habitantes da cidade quando se aventuram fora dos muros da capital. Daria ficou imediatamente curiosa sobre o outro destino mais popular de que ela falou e rapidamente expressou seus pensamentos. O que é esse outro lugar sobre o qual você falou? Henrietta exibiu um sorriso amargo enquanto pensava em como terminaria a turnê. Por fim, ela falou uma frase final antes de sair da estátua, que representava a glória pessoal de seu irmão. Venha,
Eu vou te mostrar. Com isso dito, Henrietta começou a conduzir os dois exilados indianos em direção ao Cemitério Nacional de Kufstein, um local que mostrava visualmente o preço que a Áustria teve que pagar por sua prosperidade atual. Tirania de Aço capítulo 708. O preço da prosperidade. Henrietta ficou lado a lado com o imperador indiano e sua irmãzinha enquanto olhavam a cena diante deles com expressões solenes. Eles não foram a única festa que esteve presente neste local, pois familiares e amigos daqueles que deram a vida a serviço da dinastia von Kufstein lamentaram seus entes queridos. A princesa da Alemanha não conseguia mais sorrir ao contemplar as mais de 10.000 sepulturas que existiam no Cemitério Nacional de Kufstein. Este era um cemitério dedicado principalmente aos membros das Forças Armadas. No entanto, também atuou como local de descanso permanente para aqueles envolvidos em inteligência, aplicação da lei e qualquer serviço uniformizado do governo onde um membro deu sua vida no cumprimento do dever. Para muitos, eles consideraram a maior honra ser enterrado neste cemitério. Embora as campanhas de Berengário tenham sido travadas e vencidas com relativamente poucas baixas, a realidade era que o número de sepulturas que existiam neste cemitério se acumulava a cada conflito. As lápides desses homens foram marcadas com o brasão de armas da dinastia von Kufstein, que agora era o Reichsadler do Império Alemão, como uma demonstração de agradecimento por terem dado suas vidas em busca das ambições de Berengário. Havia também outros símbolos gravados nas lápides, como prestigiosos prêmios militares por bravura que foram concedidos em vida ou postumamente. A mais comum delas era a Cruz de Ferro, que parecia marcar uma grande minoria das sepulturas. Além disso, havia uma área especial dedicada ao túmulo do soldado desconhecido, que serviu de memorial para todos os homens que morreram a serviço do Estado em circunstâncias tais que seu corpo não era identificável, seu cadáver não pôde ser recuperado, ou eles estavam simplesmente desaparecidos em ação. Pilha olhou para a visão do cemitério maciço com uma pitada de confusão em seus olhos lacrimejantes. Havia apenas uma pergunta na mente da garota enquanto ela pedia esclarecimentos a Henrietta. Por que você nos levaria a um cemitério? Henrietta também sofria. Cada vez que visitava esta área ficava sobrecarregada com várias emoções, pensando no preço que esses homens e mulheres pagaram pelo contínuo crescimento e prosperidade do império. Ela teve que acalmar seus nervos com uma respiração profunda antes que pudesse responder à pergunta da garota. Porque eu queria que você visse o preço da prosperidade. Não alcançamos nossos ganhos atuais da noite para o dia, e não os conquistamos sem derramamento de sangue. A maioria das pessoas vem ao império e vê apenas o que temos, não o preço que pagamos para ganhá-lo. Todos os homens e mulheres que foram internados neste cemitério deram a vida em busca de uma Alemanha unificada e de um Estado próspero. Assim, decidi que a maneira mais adequada de terminar seu passeio pela cidade é testemunhar essas almas corajosas que pereceram para que todos possamos viver uma vida pacífica e abundante. Sem os sacrifícios que esses homens e mulheres fizeram, não estaríamos onde estamos hoje. Pliai não conseguiu mais conter as lágrimas em seus olhos e soluçou enquanto se agarrava ao irmão. Mas Daria ficou imóvel com uma expressão estoica. Não que ele estivesse desrespeitando os caídos, mas estava saudando mentalmente aqueles que haviam dado suas vidas em busca da vitória. Depois de tudo que ele viu nessa turnê que o deixou louco, o mais chocante de tudo foi o fato de que uma princesa aparentemente mimada como Henrietta teria as lágrimas ao ver aqueles que pagaram o preço final para garantir que ela, e todos os outros em sua civilização viviam vidas confortáveis e pacíficas. A verdade era que Berengário criara bem a irmã. Henrietta não era uma princesa, trancada do mundo em um palácio de luxo. Ela foi para a escola com as meninas comuns. Muitos de seus amigos perderam pais ou irmãos nas guerras. Ela compreendia muito bem o preço da prosperidade que foi pago com o sangue, suor e lágrimas do povo austríaco. Ela também sabia que se beneficiava muito com tudo isso. Daria instantaneamente teve um novo senso de respeito pela princesa alemã, que apertou seu coração com um sorriso agridoce em seu lindo rosto enquanto agradecia silenciosamente àqueles que deram suas vidas pelo Reich. Sem perceber, Henrietta começou a chorar, antes de rapidamente enxugar os olhos, com medo de que as duas crianças a desprezassem. Depois de alguns momentos para controlar suas emoções, Henrietta sorriu antes de perguntar às crianças se estavam satisfeitas com o passeio. Bem, espero que você tenha gostado do passeio, porque é aqui que termina. Vou levá-lo de volta ao palácio para que você possa aproveitar o resto do seu dia.
Daria estava impressionado com todas as coisas chocantes que ele tinha visto nesta breve jornada, e Prilha ainda estava chorando sobre os mais de 10.000 túmulos que estavam diante dela. Por toda a sua vida, ela esteve trancada no palácio e, além de lamentar a perda de seus pais, ela não sabia nada das dificuldades que existiam no mundo exterior, muito menos das guerras que eram travadas em todo o mundo. A princípio, ela pensou que o Império Alemão simplesmente tinha sorte por estar em seu atual estado de prosperidade. Talvez até tenha sido agraciado pelos deuses. No entanto, depois de ver os túmulos dos soldados que lutaram e morreram por isso, a menina chegou a um entendimento repentino de que o povo alemão não alcançou tais resultados sem luta. O trio ficou em silêncio na viagem de volta ao palácio. Quando eles finalmente entraram, o Kaiser os cumprimentou. Ele imediatamente notou seus rostos compridos e perguntou sobre o que eles tinham visto em sua turnê. Porque parece que alguém matou seu animal de estimação. Henrietta, para onde diabos você levou essas duas crianças? Antes que Henrietta pudesse defender suas ações, Daria falou em seu nome. Vossa Majestade, não culpe a princesa por nossas expressões atuais. Tivemos um momento maravilhoso. Ela acabou de terminar a turnê com uma nota mais séria. Visitamos o Cemitério Nacional de Kufstein e percebemos o preço que foi pago pela atual prosperidade de seu império. Foi uma experiência muito sóbria. Chocou Berengário que sua irmã tivesse levado essas duas crianças ao cemitério militar em seu primeiro passeio pela cidade. Isso não era algo que ele teria feito, pois achava que as crianças deveriam se divertir em sua viagem. Em vez disso, parece que Henrietta havia submetido as crianças a um tour de propaganda. Isso o fez descansar a testa na palma da cabeça enquanto suspirava pesadamente. Tudo bem, eu entendo. O jantar está sendo preparado enquanto falamos, então que tal vocês dois se lavarem e se prepararem para a refeição? Henrietta, gostaria de dar uma palavrinha com você, se puder. Henrietta inclinou a cabeça e fez uma reverência diante de seu irmão enquanto lhe mostrava o devido respeito por sua posição, diante das duas crianças. Claro, Majestade. Depois de dizer isso, Berengar foi embora com Henrietta enquanto as empregadas atendiam às necessidades de Daria e Prilha. Berengar trouxe Henrietta para seu escritório, onde perguntou sobre que tipo de passeio ela havia dado aos seus dois convidados. Para onde mais você os levou além do cemitério? Henrietta não hesitou em responder suas perguntas com calma e serenidade. O itinerário era simples. Levei as crianças para ver o Reichstag, onde falei sobre seu propósito. De lá, eu os levei para o distrito comercial, onde no caminho eles testemunharam o corpo da juventude realizando suas atividades beneficentes. Depois disso, passamos por uma mercearia e uma sorveteria onde nos dirigimos para o setor industrial, onde parecia ter dificuldade em lidar com a poluição. Então eu mostrei a eles o colosso nas colinas acima da cidade para tomar um ar fresco, antes de terminar o passeio com o cemitério. Berengário refletiu sobre o passeio que Henrietta havia feito com as crianças e chegou a uma conclusão. Henrietta ia a lugares comuns, mas significativos, para mostrar deliberadamente a riqueza e o poder do Reich, antes de terminar com uma nota sombria. Ele tinha que dar para a garota. Foi muito inteligente a maneira inteligente de se curvar aos convidados de um império estrangeiro. Havia apenas uma pergunta em sua mente que ele foi rápido em perguntar. As crianças gostaram. Henrietta pensou um pouco antes de assentir com a cabeça com uma expressão confiante no rosto. Apesar do choque cultural de testemunhar o quão grande nosso império é comparado à sua terra natal, tenho certeza de que eles gostaram do passeio. Mesmo se eu falasse algumas linhas de propaganda para eles. Berengário riu enquanto acariciava os cabelos dourados da garota antes de elogiá-la por seus esforços. Boa menina. Henrietta corou a apreciar a atenção que seu irmão lhe dava. Embora eles não tivessem tempo para brincar antes do jantar, ela sabia que seria capaz de convencer o homem a passar a noite sozinho com ela depois de suas ações hoje. Isto é, a menos que uma das outras moças do harém de Berengário o tenha apresentado à noite. Com isso dito, o passeio pela cidade e a vida de seus cidadãos chegaram ao fim. Daria ficaria muito afetado pela propaganda alemã que Henrietta havia feito a ele e acreditava que os laços com o Reich eram necessários se ele desejasse recuperar sua pátria. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.